Bom dia, galera. Aula de matemática com o professor Samuel, matemática 2. Bora aí, Samuel. Bom dia. Vou deixar meu mudo aqui, tá? Tá ótimo. Bom dia. Bom dia para todos aí. Hoje nós vamos continuar aquele assunto de semelhança de triângulos. Provavelmente iremos encerrar também, tá? E eu vou ver se eu adianto. Adianto não, né? Eu termino o assunto que eu tinha comentado na nossa primeira aula, que é falar de teorema de Pitágoras, trigonometria, e eu vou deixar os exercícios para vocês tentarem resolver. Todos os exercícios daquele arquivo que eu passei, está dividido em 10 aulas. Então, são os 40 primeiros exercícios, né? Nós já fizemos uns 10 deles. Então, terminando essa aula, vocês terão condições de tentar fazer todos os outros, do 1 até o 30, até o 32, porque nós já fizemos aqueles últimos. Eu, inclusive, pedi para vocês resolverem o exercício 1. Né? Hoje nós vamos fazer a correção dele, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver como é que eu... Aqui, share screen. Eu quero compartilhar essa tela aqui. Share. Beleza. Então, eu compartilhei minha tela aqui. Acredito que vocês estão conseguindo ver, né? Então, se caso não, por favor, falam. Né? Então, assim, nós paramos aqui, né? Nós falamos de semelhança de triângulos. E a semelhança de triângulos... ela diz o seguinte, né? Que se você tiver um triângulo ABC, que é semelhante, aí eu vou colocar o símbolo de semelhança, que é um tio aqui, tá? É semelhante a um triângulo A', B' e C'. Então, nós dizemos que os seus lados homólogos são proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a medida do segmento BC aqui, que eu chamei de Azinho, ela está para o X, que é a medida do segmento B', C'. Mas a gente olha os lados homólogos da seguinte forma, vocês até acertaram aquele exercício lá, qualquer coisa, olham os 5 últimos minutos da última aula, tá? O A, ele está oposto ao ângulo alfa aqui, ó. Então, o nosso X, ele também está oposto ao ângulo alfa. Então, nós dizemos que o A e o X, eles são homólogos. Quer dizer que o A dividido por X é a mesma coisa, por exemplo, que o B dividido por Y. Por quê? O B, ele é homólogo ao Y, porque o B, ele enxerga o ângulo beta, ele está oposto ao beta. E esse Y também está oposto a beta. Então, A é homólogo com X, o B é homólogo com Y e o C com o Z. Então, nós podemos também escrever aqui ó, que o C está para Z. E isso aqui a gente chama de K. Esse K nada mais é que um número que representa essa divisão. C dividido por Z dá um número. Esse número K, a gente fala que é a razão de semelhança. Então, A dividido por X dá K, B dividido por Y dá o K, C dividido por Z dá o K. Os seus lados homólogos são proporcionais. Ou seja, se o A é 2 e o X é 4, quer dizer que o X é o dobro do A. Então, o Y vai ser o dobro do B, o Z vai ser o dobro do C. Os lados homólogos são proporcionais. Isso que quer dizer, né? E nós paramos aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês querem comentar, falar alguma coisa? Não? Bom, então eu vou partir do pressuposto que vocês não têm dúvida, tá? Por favor, escrevam no chat ou podem abrir o microfone e comentar, falar, perguntar, tá bom? Então, nós paramos aqui. Para dar continuidade, tá? Existe um teorema que é o teorema fundamental da semelhança, teorema fundamental da semelhança, que a gente nós já comentamos também. Então, eu estou revisando alguns tópicos da nossa aula, tá? Então, o teorema fundamental da semelhança diz o seguinte, ó, você tem um triângulo.
esse triângulo, eu não preciso colocar, mas eu vou colocar aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Então, quer dizer que eu tenho um triângulo ABC. E aí, no caso, eu passo aqui, ó, um segmento, ou você pode pensar na reta aqui, ó, tá? Essa reta, ela é paralela a esse lado AB, tá? Ela é paralela. Então, aqui eu tenho uma reta R, uma reta S, e essas retas são paralelas. Quando eu traço essa reta R paralela a S contém o lado AB, eu obtenho esse segmento aqui, ó, que é paralelo ao segmento AB. E toda vez que você tiver um segmento que é paralelo a um lado do triângulo, você tem dois triângulos aqui, esses triângulos são semelhantes. Você tem um triângulo menor, que ficou sendo formado, e ficou, deixa eu chamar esse cara de D, esse cara de E. Então, eu tenho o triângulo CD, que é semelhante ao triângulo CAB, tá? Sempre vamos ter essa semelhança. Nós fizemos isso, exercícios assim, tá? Então, por exemplo, se o AB vale... Eu vou colocar número aqui para a gente, tá? 10. Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu... Professor, desculpe, estou 3 aulas atrasado. Vou recuperar o atraso, vai dar certo. Não, Denis, vai dar certo. Fica tranquilo. Não precisa pedir desculpa com relação a isso, não, tá? E vocês podem me perguntar no meu número lá do WhatsApp, aquele que eu estou no grupo, vocês podem me mandar mensagem no privado pedindo alguma ajuda, tá? Não se preocupa, não. Vai dar certo. Você vai conseguir recuperar sim. Fica tranquilo. Beleza, pessoal. Vocês podem continuar mandando mensagem aí. Fiquem tranquilos, tá? Podem ficar tranquilos. Isso aqui é uma revisão, mas ao mesmo tempo já está sendo conteúdo, tá? Depois disso eu já vou continuar aí, tá? Isso aqui é a última parte que nós vimos. Então, quando você tem, por exemplo, aqui 10, tá? Essa medida aqui, vamos supor que eu não sei, é X, tá bom? X, vai. Agora, o lado AC, se o lado AC aqui, ó, fosse, por exemplo, 7... A medida do lado AC vale 7 centímetros, 7 metros, não importa que é a unidade, tá? A medida do segmento CD, sei lá, vamos colocar como 4. A gente consegue, com esses valores, por exemplo, encontrar essa medida do segmento DE, que é X. E como que a gente faz? A gente faz a tal da semelhança, onde seus lados homólogos são proporcionais. Eu sei que esse triângulo, vou até escrever aqui, ó, mas em questões objetivas vocês não precisam escrever isso que eu vou escrever agora, né? Que é para ganhar tempo. Então, o triângulo CDE, ele é semelhante ao triângulo CAB. Como eu disse, delta, em geometria a gente fala, a gente lê, né? Nós lemos como triângulo. Então, triângulo CDE é semelhante ao triângulo CAB. Então, um monte de símbolo, mas é fácil o significado, né? Então, quer dizer que o triângulo pequenininho aqui, ó, CDE, ele é semelhante, é o tio, semelhante ao triângulo CAB. E por que eu sei que é semelhante? Porque esse segmento DE é paralelo ao segmento AB. Então, eu estou usando o teorema fundamental da semelhança. Agora, como eles são semelhantes, nós podemos usar a razão de semelhança. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, o x está para o 10. Então, eu posso escrever aqui, ó, x está para o 10. Observe que o x, o seu ângulo oposto é relativo ao vértice C aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó, que está oposto ao x. E o 10 também, ó. O 10 está aqui, o seu ângulo oposto é o vértice C. Então, o x e o 10 são lados homólogos. Da mesma forma, o 4, tá, pessoal? O 4 está para o 7 neste nosso exemplo aqui. O 4 está para o lado maior, que é 7. O 4, que é o lado do CD, está para o AC. E aqui você tem uma proporção que você pode multiplicar em cruz, lembra? A gente pode resolver isso de várias formas. Um jeito é o seguinte, se já está dividindo por 10, pode passar para o outro lado multiplicando. Então, nós ficamos com x igual a 10 vezes 4, isso é 40, dividido por 7. Pode dividir 40 por 7, pode deixar assim também. O resultado aqui não importa muito, só quis mostrar a semelhança, como a gente monta. Bom, nós paramos aqui, né, pessoal? Paramos aqui. Então, o truque aqui, o bizu, é o seguinte. Se você tiver um triângulo, não, vou desenhar qualquer triângulo aqui, não importa.
e de repente o texto te fala isso, que traçou um segmento ou traçou uma reta, essa reta formou um segmento, de modo que esse segmento aqui é paralelo a esse lado aqui. Então, o triângulo maior é semelhante ao triângulo menor, a esse triângulo aqui. Sempre vai ser assim, porque nós estamos usando o teorema fundamental da semelhança, tá? Mas nem sempre é assim a coisa. Então, existem alguns outros casos de semelhança. Agora, aqui é coisa nova, tá, pessoal? Isso aqui entra... Aqui eu ainda não falei, mas é rapidão. A gente já vai terminar isso aqui também. Casos de semelhança. Vocês, eu sei que estão bem empolgados em assistir uma aula às 7 horas da manhã, né, de matemática, e eu também, tá? Ó, os casos de semelhança são 3, mas o primeiro caso é o mais importante. Em 90% dos exercícios nós vamos utilizar esse caso aqui, é o primeiro. Caso de semelhança é o seguinte, você tem um desenho com vários triângulos, às vezes ali no meio, e aí você identifica que 2 triângulos são semelhantes. Como você identifica? Pelo teorema fundamental da semelhança, ou seja, novamente, se você tiver um triângulo e um lado paralelo ao... Né, deixa eu desenhar. Você tem um triângulo, e você tem um lado que é paralelo a um lado do triângulo. Então, você garante que o triângulo pequeno formado é semelhante ao triângulo grande. Isso é o teorema fundamental da semelhança. Então, você já sabe que eles são semelhantes se acontecer isso. Mas, às vezes, você não tem esse caso, esse teorema fundamental da semelhança. Mas você tem o seguinte, você tem o que a gente chama de ângulo-ângulo, que significa o seguinte, 2 ângulos iguais. Por exemplo, tá? Por exemplo, esse ângulo aqui é de 70 graus e esse outro ângulo aqui é de 60 graus. Aqui eu tenho lá A, B, C. E aí eu tenho um outro triângulo aqui. E aí eu digo para vocês que esse ângulo aqui é de 70 graus e esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, assim, vamos chamar esse aqui de EFG, tá? Então, eu tenho 2 triângulos onde eu tenho 2 ângulos iguais. Então, eu olho para esse ângulo aqui, é 70 graus, e eu sei que esse triângulo... Eu inventei aqui os ângulos, né? Mas aqui tem 70 graus e 70 graus. Então, tem um par aqui, né? Eu tenho um ângulo igual. Mas aqui é 60 graus, aqui é 60 graus. Então, eu tenho 2 ângulos iguais. Então, eu estou no caso ângulo-ângulo. Se você tem 2 triângulos onde, olhando para eles, você consegue identificar que são 2 ângulos iguais, né? Então, 70 graus e 60 graus, aqui também tem 70 graus e 60 graus. Tem 2 ângulos iguais. Então, eles são semelhantes. Eles são semelhantes. Então, por exemplo, tá? Vamos supor que aqui seja 10, aqui seja 10, aqui... não faz sentido ser 10. Vamos colocar um outro número aqui. Ó, pessoal, eu disse para vocês já isso, né? Os lados, eles ficam meio formados. Mas vamos colocar 8 aqui. Vamos colocar 8 aqui, vai. 10, 8. E vamos colocar que aqui, por exemplo, seja 5, tá? Exemplo, 5. A gente consegue encontrar, por exemplo, esse lado X aqui, ó. Nós conseguimos encontrar o X. Do jeito que eu coloquei aqui, a gente consegue encontrar o X. Por quê? Porque os triângulos são semelhantes. Nós estamos no caso ângulo-ângulo, porque são 2 ângulos iguais. E os seus lados homólogos são proporcionais. Olha que interessante, ó. O X, ele enxerga o ângulo de 60 graus. Ele está oposto ao ângulo de 60 graus. Então, X está para quem? Aqui tem uma confusão. Em geral, o pessoal coloca X está para esse segmento aqui, ó. Esse segmento é a medida desse segmento. Você não sabe ele porque eu não coloquei, mas digamos que fosse, sei lá, dá para calcular, tá? Então, não é um valor qualquer. Aqui teria como calcular. Mas vamos supor que é raiz de 5. Então, muita gente coloca X está para raiz de 5. E não é verdade. Eu fiz essa pergunta no final da nossa aula e vocês acertaram. O X, ele está para oposto ao ângulo de 60 graus. Então, aqui, pessoal, o X, ele está para o 8. Porque é o 8 que está oposto ao ângulo de 60 graus. E isso é muito importante. Porque você tem que olhar para os lados homólogos. Se alguém teve dúvida, por favor, pergunte. Mas, ó, o X está
oposto ao ângulo de 60 graus. Então, quer dizer que o 8 também está oposto ao ângulo de 60 graus. Então, o x e o 8 que são seus lados homólogos. Então, x está para 8, assim como o 5, que o 5 está entre 60 e 70, né? Então, o 5 está para 10, que está entre 70 e 60. Perceba? Observe que 5 sobre 10 é metade. Então, quer dizer que o x é metade de 8. O x é 4. Tudo bem, pessoal? Então, isso que quer dizer que seus lados homólogos são proporcionais? Quer dizer o seguinte, ó. Como 5 dividido por 10 deu 0,5, 5 é metade de 10, quer dizer que x dividido por 8 também vai dar 0,5. X, então, é 4. Claro que você poderia multiplicar em cruz. Está dividindo por 8, pode passar multiplicando. Tem vários jeitos para resolver aqui, mas você vai chegar no x igual a 4. Tudo bem, pessoal? Esse é o primeiro caso de semelhança, ângulo-ângulo. Lembrando, e isso eu disse na outra aula, que se eu tenho dois ângulos iguais, o meu terceiro ele vai ser igual, né? Porque 70 mais 60, se eu não estiver enganado, dá 130. Né? 60 mais 60 é 120, com 10 aqui, 130 graus. E a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Então, aqui tem 50 graus, está faltando. Porque 60 mais 70 mais 50 dá, se eu adicionar, a soma aqui ó, é 180 graus, e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se aqui é 70 e aqui é 60, esse ângulo também vai ser 50 graus. Então, perceba que, se você tem dois ângulos iguais, o seu terceiro já vai ser igual. Perceba? Então, é por isso que não precisa ter os três ângulos iguais. Você só precisa ter dois ângulos iguais. Claramente, se você tiver dois ângulos iguais, o terceiro já vai ser igual. Então, o caso de semelhança é você identificar dois ângulos iguais. Tem um triângulo, tem um outro. Você identificou que os ângulos são iguais, então eles são semelhantes. Beleza. Aí, pessoal, nós temos um segundo caso, que não é tão interessante assim para exercícios, mas é o tal do lado, ângulo, lado, que diz o seguinte, ó, se você tiver um triângulo aqui e um outro triângulo aqui, tá? E esse ângulo aqui, deixa eu colocar em preto mesmo, esse ângulo aqui, vamos supor que é de 60 graus, e esse ângulo aqui também é de 60 graus. E aí essa medida aqui, por exemplo, é 4, vou colocar um número para explicar para vocês, mas em qualquer letra aqui, tá? É a medida desse segmento. E aqui, para ficar mais fácil também, eu vou multiplicar por 2. Então, aqui vai ser o dobro, 8. Aí, aqui eu estou dizendo que vai ser 6. E aqui eu vou multiplicar por 2 também, vai ser 12. Então, aqui nós estamos no caso lado, ângulo, lado, que quer dizer o seguinte, ó. Nós temos um lado, um ângulo e um outro lado que eles são proporcionais. Como assim, ó? 4 para 8. 4 é metade de 8. Então, aquela razão de semelhança que eu tinha comentado no início, o K, é 1 sobre 2. Ou 2, porque se você pensar como 8 dividido por 4, tá? Tanto faz como é que você vai pensar. 8 dividido por 4, que dá 2, ou 4 dividido por 8, que dá 0,5, que dá metade. Não importa. Mas observe que 4 para 8 é metade, e o 6 para 12 também está em essa mesma proporção. 6 é metade de 12. Então, esses lados aqui são proporcionais, porque a razão de semelhança é 1 sobre 2, é metade. Então, nós temos dois lados que são proporcionais, dois lados homólogos aí, e esse ângulo entre eles, no meio, tá? O ângulo entre eles são iguais, ó. Esse ângulo é de 60 graus, esse ângulo é de 60 graus. Então, nós estamos no caso lado, ângulo, lado, que é lado proporcional, ângulo compreendido, é lado, lado. O ângulo aqui é o compreendido entre os lados. Então, se você tem esse lado, que é proporcional a esse outro lado, que é proporcional a esse, e esse ângulo entre eles compreendido, né, que sejam iguais, né, os ângulos sejam iguais, então eles são semelhantes. Então, quer dizer que esse lado aqui vai ser metade desse aqui também. A proporcionalidade só é identificada quando você tem os dois lados, tá? Por exemplo, 4 dividido por 8 dá 0,5, mas isso não mostra muita coisa. Eu só sei que eles são proporcionais porque 6 dividido por 12 também deu 0,5. Então, ser proporcional é isso. Quando você tem 4 dividido por 8, deu 0,5, e o 6 dividido por 12 deu 0,5 também. Se caso 4 dividido por 8 dá um número e 6 dividido por outra coisa aqui, né? 4 dividido por 8 dá 0,5.
Agora, se aqui é 10 no lugar do 12, 6 dividido por 10 dá 0,6. Ah, então quer dizer que já deu uma razão diferente. Então, eles não são proporcionais, tá? Então, identificar a proporcionalidade é isso. A razão, né, é a mesma. Beleza, pessoal? Esse é o segundo caso. Então, assim, se a gente pegar todas as questões da FUVEST, de Enem, todas as questões vestibulares do mundo aí, 85%, 90% dos casos, a gente usa o primeiro. 5% dos casos, 6% dos casos, a gente usa o segundo caso aqui. Então, não, é importante, mas não tanto. E 3%, 2%, 1% dos casos usa o último caso, que é o seguinte. Eu vou só falar para vocês, é o terceiro caso, que é o lado, lado, lado. Lado, lado, lado quer dizer que seus três lados são proporcionais. E isso, no final das contas, a gente já acabou falando para vocês. Então, se aqui é 4, aqui é 8, aqui é 4, aqui é 8, e vamos supor que aqui seja 6 e aqui seja 12, como os três lados são proporcionais, eu garanto que eles são semelhantes. 4 dividido por 8 é 0,5. 4 dividido por 8 é 0,5 e 6 dividido por 12 é 0,5. Então, está tendo aquela razão de semelhança, né? Cada lado aqui, quando eu divido um pelo outro, suas medidas, está dando um número, esse número está sendo igual nessas três divisões. Então, os três lados aqui são proporcionais. Então, eles são semelhantes. Eu estou no caso lado, lado, lado. Que a gente encerra, tá, pessoal? Não é tão usado esse caso. O primeiro é muito importante. Primeiro. Então, nós vamos resolver uns exercícios. O primeiro exercício eu passei para vocês. Vocês chegaram... vocês tentaram resolver? Vocês pensaram? Como é que foi aí? Vocês querem colocar no chat se vocês precisam fazer esse exercício? Como é que é? A gente pode pular também, se ficar muito fácil. Professor, eu tentei, só que eu não consegui entender direito como fazer, porque ele deu os valores do primeiro triângulo, só que o segundo não tem valor algum, então eu fiquei toda perdida. Tá, perfeito. Não, mas o importante é tentar fazer mesmo, porque, como eu falei para vocês, é assim e a coisa vai melhorando. Rafael disse que fez aqui, ó, e que conseguiu fazer. Bom, parabéns para quem fez e quem não fez também, mas tentou. Parabéns, porque a ideia é essa, tá? A ideia é você treinar, fazer os exercícios, e mesmo que você não conseguiu, não tem problema, porque o seu cérebro, ele se habitua com aquilo. Então, quando tiver um problema parecido, você vem da solução depois, claro, você vai conseguir resolver, tá? Então, não se preocupa muito de início se você não conseguiu fazer. Vamos resolver, então, porque tivemos aqui um pedido, né? Então, vamos lá. Foi o único exercício que eu pedi para vocês fazerem, né? Então, vamos resolver ele, e aí a gente já resolve o 2 em seguida, tá bom? Então, vamos lá. Um teleférico transporta turistas entre os picos A e B de 2 morros. A altitude do pico A é de 500 metros, mas o desenho está aqui para a gente. Ó. Então, a altitude do pico A é de 500 metros e a altitude do pico B é de 800 metros. E a distância entre as retas verticais que passam por A e B é de 900 metros. Então, é aqui, tá, pessoal? Sei lá, esse ponto aqui, ó, ele não deu, vou chamar de C. Então, eu sei que a distância de A até C, eu sei que vale 900 metros. Ele deu aqui já para a gente, beleza? Na figura, T representa o teleférico em um momento de sua ascensão. E X e Y representam, respectivamente, os deslocamentos horizontal e vertical do teleférico em metros até esse momento. X e Y. Então, X, respectivamente. Então, X é o horizontal, o Y é o vertical. Mas o desenho mostra isso para a gente, o X e Y. Tá? Letra A. Qual é o deslocamento horizontal do teleférico? Quando o seu deslocamento vertical é igual a 20 metros. Talvez não seja necessário para você, né, fazer o desenho. Mas eu vou fazer o desenho aqui, eu acredito que me ajuda, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Nós temos um triângulo. Esse triângulo que eu estou desenhando é o triângulo ABC aqui, ABC. Aqui é ângulo de 90 graus. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus porque essas retas são verticais, tá? Isso aqui é a distância entre as retas verticais que ele fala aqui, ó, entre as retas verticais. Então, aqui é um ângulo de 90.
E eu sei que daqui até aqui vale 900. Agora eu sei a medida de BC. Vocês conseguem me dizer quanto que vale BC? Bom, não é 800, porque 800 é a distância daqui até aqui, né? Quanto será que é BC? 300. Isso, 300. Todos enxergam que é 300? 300 por quê? Porque daqui até aqui vale 500. Por que vale 500? Porque eu sei que aqui vale 500, certo? Então, 500 mais 300 dá os 800. Perfeito. É 300. Aí, o que acontece? Esse Y aqui, ele é vertical, né? É um deslocamento vertical. Então, está acontecendo o quê? Está traçando um segmento paralelo a esse lado. Então, aqui, ó, o teleférico está subindo, está subindo, está subindo. Uma hora ele chegou num ponto em que a sua altura vertical é de 20 metros. Que ele deu, né? É 20 metros porque ele deu, tá? Então, se eu não sei, eu coloco Y. Mas nesse caso, eu vou colocar 20 porque ele deu. Então, a minha altura vertical é de 20 metros. A minha pergunta é, qual é o deslocamento horizontal do teleférico? Então, eu quero saber a distância daqui até esse ponto, até o T'. Eu vou chamar de X. E eu vou usar semelhança de triângulos, porque eu estou no teorema fundamental da semelhança. Acho que vocês já perceberam isso, né? Porque esse cara é vertical, então quer dizer que ele é paralelo a esse lado. E se esse lado é paralelo a esse, quer dizer que esse triângulo pequeno é semelhante ao triângulo grande. Então, usando a razão de semelhança, tá, pessoal? O X aqui, ó, o X está para esse segmento, está para o segmento grande, que é 900. Assim como a altura vertical aqui, o 20, está para o 300. Alguma dúvida aí, pessoal? Aqui, como a gente faz para resolver? Está dividindo por 900, passa multiplicando. Mas você já pode até simplificar aqui, se for o caso. Mas vamos lá, x é igual. Está dividindo por 900, vou passar multiplicando. Vai ficar 900 vezes 20 sobre 300. 900 dividido por 300 dá 3. E 20 vezes 3 é? Isso mesmo, 60. Vocês falaram aí, muito bem. Gostei de ver. 60 metros. Tem que colocar medida, tá, pessoal? Em geral, o pessoal não tira tantos pontos assim, não, mas é importante. É uma questão dissertativa. Então, você coloca um M aqui de metros. Eu não coloquei, né? Mas vocês são melhores que eu, vocês vão colocar aí. Beleza? Então, a letra A já foi. Letra B. Se o teleférico se desloca com velocidade constante de 1,5 metros por segundo, quanto tempo o teleférico gasta para ir do pico A ao pico B? Observe que o teleférico, vou colocar de outra cor aqui para gente. O teleférico sai do ponto A, aí ele começa a percorrer aqui e ele chega aqui no pico, no ponto B. Qual é o tempo que ele gastou para percorrer a medida do segmento AB aqui, para percorrer esse pedaço, né? Para percorrer a distância aqui, AB. Na verdade, é isso, ele quer o tempo. Então, assim, pessoal, como ele deu a velocidade é metros por segundo, né? Metros por segundo. Então, quer dizer isso, se velocidade é metro por segundo, metro é distância. Então, é distância sobre segundo, sobre tempo. Então, é distância sobre tempo. Então, velocidade é distância sobre tempo. Nós temos uma fórmula em física que basicamente diz o seguinte, ó, ele quer o tempo. Ele quer o tempo. Para encontrar o tempo, a gente precisa da velocidade e da distância. A velocidade a gente tem, que é 1,5 então, metros por segundo. A gente precisa, então, calcular a distância. A gente precisa saber qual é a distância de A até B. E aí entra o teorema de Pitágoras. Só que o teorema de Pitágoras eu não expliquei ainda para vocês. Então, se você não lembrava disso, talvez não daria para resolver. Então, se você não conseguiu resolver, talvez nem foi muita culpa sua. Foi porque eu ainda não expliquei o teorema de Pitágoras, né? E pedi para resolver uma coisa que eu não expliquei. Então, foi culpa minha. Tá? Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Só que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras em qual triângulo? No ABC. Só que por causa da minha lousa, não tem muito espaço, até tem aqui, mas eu deixei o chat aqui para gente, na minha tela, né? A minha tela tem o chat, tem alguns vídeos aqui, eu estou me vendo, estou vendo o Alessandro, então eu não consigo escrever muito para cá. Então, vou apagar aqui, pessoal, já até apaguei.
O que acontece é o seguinte, ó, nós temos, estou desenhando aqui, ó, esse triângulo, aqui vale 300, aqui vale 900, e aqui eu vou chamar de D, e eu vou calcular o D pelo Teorema de Pitágoras. Inclusive, a aula de hoje, depois do exercício 1 e 2, eu vou fazer a teoria e vou discutir com vocês o Teorema de Pitágoras novamente. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Na verdade, o senhor já explicou o teorema sim. Oi, Kathleen, obrigado. Eu expliquei em um exercício, né? É verdade, eu lembro. Eu não dei uma teoria demonstrando, explicando assim de onde vem, porque as coisas da matemática, elas não é assim, o cara dormiu, sonhou e falou, eu acho que isso é verdade, eu vou usar. Não, existem umas demonstrações, né? Existe um raciocínio porque isso é verdade sempre. E esse raciocínio do Teorema de Pitágoras, a demonstração, eu acabei não fazendo. Mas eu já expliquei para vocês, né? Mas muito obrigado, Kathleen, por lembrar. Então, vamos lá. Ó. Vamos à letra B. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras para encontrar a medida do segmento AB, que eu chamei de Dzão. Dzão não, Dzinho. Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, pessoal. Que a sua hipotenusa ao quadrado, que é o D ao quadrado. Lembrando que a hipotenusa é o lado maior, ou se você não está enxergando o lado, não consegue identificar isso, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o nosso D é a hipotenusa. E ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, que quer dizer o seguinte, você tem um cateto, que é 300, você eleva ao quadrado, 300 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 900 metros, você vai elevar ao quadrado também. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. D ao quadrado é igual. 300 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, e aí, como nós temos 2 zeros, vão ficar 4 zeros, tá? Então, nós temos, qualquer coisa, vocês peçam para fazer a conta aí, tentam ver isso daí, tá? Mas não tem segredo aqui, ó. 9, aqui tá fácil. 9 ao quadrado, 81. E aí eu tenho 4 zeros. Então, vamos lá. D ao quadrado é igual... Agora, aqui é 810 mil mais 90 mil. Então, tome cuidado para nós não errarmos. Aqui dá 90 mil. Então, isso aqui dá 0, 0, 0. 0, 9 mais 1, 10, vai 1. Dá 9, dá 900 mil. Se eu não tiver errado aqui, 900 mil. Então, tá ao quadrado, você tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 900 mil. Ó, pessoal, isso aqui vocês devem já ter visto com o professor Alessandro, de Matemática 1, tirar a raiz quadrada disso. Provavelmente, essa raiz não é exata, então a gente só vai racionalizar, não. Tirar o radical, simplificar, né? Como a gente faz isso, tá? Bom, é o seguinte. Quando tem zeros no final, quer dizer que está sendo multiplicado por 10. Aqui, ó, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Né? Tem umas potências de 10 multiplicando 9. Então, eu posso pensar assim, ó. Tem vários jeitos, tá? Um caminho é você meio que separar. Tem 2 zeros quer dizer que tem 1 vezes 100. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, é legal você separar de 2 em 2. Então, basicamente, o que acontece é assim, ó. Eu vou explicar de 2 jeitos, tá? O primeiro seria o 9, porque o 9 tem raiz exata. 9 vezes. Aí tem 5 zeros, mas eu posso dizer que isso é vezes 100, vezes 100. Aqui tem 1, 2, 3, 4 zeros, está faltando um zero, então vezes 10. Observe que 9 vezes 100, vezes 100, vezes 10 dá 900 mil, tá? Eu vou explicar de outro jeito, mas por que eu fiz isso? Porque eu sei que esses caras aqui têm raiz exata. Então, eu sei o seguinte. Eu sei que o D é igual. Raiz quadrada de 9 é exato, eu posso tirar da raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 100 é 10. O 10 não tem raiz exata, então vai continuar dentro da raiz, tá? Então, a minha distância é 10 vezes 10, que é 100, vezes 3. Isso aqui é 300, vezes a raiz quadrada de 10. Metros, tá, pessoal? Essa é a minha distância. Isso é um caminho para fazer. Um outro caminho que o Alessandro pode ter explicado para vocês, é natural se ele explicou isso, porque a gente costuma falar isso também, é você fatorar esse número aqui, tá, pessoal? 900 mil, aí você vai dividindo por fatores primos. No caso, a gente fala que é fatores primos para o cara nunca errar, porque se você dividir por números primos, você nunca vai errar. Mas com a experiência, você percebe que não precisa ser bem com primos, de modo que você consegue formar pares. Então, assim, como aqui tem um zero, eu vou dividir por 10, ó. Porque ao dividir por 10, eu corto o zero, né? 900 mil dividido por 10 vai ficar 90 mil. Não, vai cortar um zero, vai ficar 90 mil.
Então, na verdade, quando eu faço a divisão, me deu o quê? Me deu 90 mil. Aí tem um zero aqui, eu vou dividir por 10 de novo. 90 mil dividido por 10, então isso dá 9 mil. Ah, dividir por 10 dá 900. Dividir por 10 deu 90. Dividir por 10 deu 9. Eu poderia dividir por 9 de novo, mas é o tal dos primos. Eu vou colocar até 3 aqui. O 10 não é primo, tá, pessoal? Mas é como tinha os zeros, eu dividi por 10, ficou mais fácil. Agora aqui o 9 eu vou dividir por 3, mas poderia dividir por 9. Então tem que tomar cuidado, não tem só uma forma de fazer. 9 dividido por 3, isso dá 3. Dá para dividir por 3, 3 dividido por 3 é 1, e aí fecha. Qual é a ideia? Como nós estamos com raiz quadrada, a gente vai juntar pares. É o tal dos parzinhos. Então aqui eu tenho um par de 10, eu tenho outro par de 10, aqui eu tenho um par de 3. Esses pares saem da raiz, ó. Então 3 sai da raiz, ó. 3 sai da raiz. Eu tenho um par de 10, então esse 10 sai da raiz. Eu tenho outro par de 10, esse outro par de 10 sai da raiz. Esse aqui que não formou par, fica dentro da raiz. Observe que está batendo, né? A gente escreve assim, ó. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, vezes 10 vezes 10 aqui, que é 10 ao quadrado, vezes um 10 que ficou fora, vezes um 3 ao quadrado. Então, pessoal, nós temos raiz quadrada de 900 mil como essa coisa aqui, ó. Eu já olho o chat, eu acho que alguém mandou mensagem. 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10, vezes 3 ao quadrado. Aí a gente tem uma propriedade que quadrado com raiz quadrada cancela, corta. Então, corta, esse 10 sai da raiz. 10 sai da raiz. Aqui está o quadrado, corta, então esse 10 também sai da raiz. Esse 10 não está ao quadrado, fica dentro da raiz, mas o 3 está ao quadrado. Então, o quadrado com raiz corta, o 3 sai da raiz. E aqui fica a raiz de 10. Então, observe que dá a mesma coisa. 10 vezes 10 vezes 3 é 300, raiz de 10. Então, tem vários jeitos para fazer isso, tá? Não se assusta muito. Deixa eu ver o chat aqui. E aí a gente termina, porque agora a gente usa a velocidade para encontrar o tempo. Ah, não, ninguém mandou nada. Então, vamos terminar. Pessoal, vocês entenderam? Pode concluir? Sim. Pode continuar. E esse primeiro jeito, se não me engano, ele não tinha ensinado, mas eu acabei achando muito mais fácil. Mas digamos que o jeito que ele ensinou, que foi o que eu coloquei em vermelho, se fosse eu em matemática 1, também iria ensinar isso, tá? Porque desse jeito aqui, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 3 ao quadrado, ele funciona para todas as raízes. Porque se fosse raiz cúbica, deixa eu escrever aqui, ó. Se é raiz cúbica de 16, não é exata. Raiz quadrada de 16, sim. Porque 4 vezes 4 dá 16. Raiz cúbica de 16 teria que ser um número que vezes ele, 3 vezes, dê 16. Então, não tem. Então, a gente costuma juntar trios, tá? Então, a gente faz 16, você fatora, 16 dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Só que aí a gente não vai juntar pares. Nós juntamos pares aqui, parzinhos, porque nós estávamos com raiz quadrada, aqui o índice é 2. Como eu estou com raiz cúbica, isso eu estou dando exemplo, não tem nada a ver com esse exercício, mas como é raiz cúbica, eu tenho que juntar trios. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, vezes o 2 que ficou fora. Então, raiz cúbica 16 é a mesma coisa que raiz cúbica de... Ops. Bom, enfim, pessoal, raiz cúbica 16... Não está escrevendo nada, está muito poluído aqui já, mas é raiz cúbica de 2 ao cubo vezes o 2. 2 ao cubo vezes 2 é 16, tá, pessoal? A gente só fatorou 16. Aí a gente usa a propriedade. Cubo com raiz cúbica cancela, o 2 sai da raiz, só que esse 2 está dentro da raiz. Então, a resposta ficaria aqui, ó, 2 vezes a raiz cúbica de 2. Bom, não dá para... Aqui tem um 2. A resposta disso aqui seria 2 raiz cúbica de 2. Então, raiz cúbica 16 é 2 raiz cúbica de 2. Então, desse jeito aqui, de fatorar, você consegue fazer todas as raízes. Quando é raiz cúbica, raiz quarta, os alunos não conseguem perceber qual que sai. Se você percebe, você pode escrever. 16 é a mesma coisa que 8 vezes 2. Bom, pessoal, está ficando muito feio, que eu não consigo nem... É que o meu computador não é muito bom. Aqui tem uma borracha, que era para ir. Vamos... Quando a gente precisa, ele dá esse pau, né? Mas beleza. O que eu quero dizer é que 8 vezes 2 é 16. E raiz cúbica de 8 é 2. Então, você poderia escrever o 16 como 8 vezes 2, dentro da raiz. A raiz cúbica de 8 é 2, então você tira. Então, daria para fazer desse jeito também. Só que alguns alunos se confundem aí. Então, o importante é vocês entenderem a lógica do negócio.
A lógica é que raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 100, você pode separar, como raiz de 9, raiz de 100. Opa, agora sim. Chegou a borracha. Bom, pessoal, vamos terminar o exercício? Se for o caso, a gente faz uns exercícios a mais de racionalização aí, eu falo com o Alessandro. Mas é isso aí. Eu tô com medo de perder isso aqui. A minha borracha não tá legal. Ela só travou o meu programinha. Mas vocês conseguem entender o que a gente vai fazer agora? Ah, beleza, foi. Beleza. Samuel, pessoal. Oi. A Kathleen perguntou no chat, professor, no começo eu não entendi porque ficou tudo ao quadrado. Aqui no começo, aqui, que eu vou deixar? Acho que é isso. É isso, Kathleen? No... Kathleen? Deixa eu ver. Sim. Isso. Ô, Kathleen, aqui... Ops. Aqui, eu apliquei o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte. Diz que se você tiver um triângulo retângulo, tá? De catetos A e B, e a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, C. Tá? Então, a gente chama de hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e esses outros dois lados a gente chama de cateto. Triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, tem um ângulo de 90 graus que a gente fala que é um ângulo reto. Então, é um nome. O triângulo pode ser nomeado com relação aos seus lados e com relação aos seus ângulos. Quando o ângulo é de 90 graus, nós chamamos ele de triângulo retângulo. Nós estamos nomeando em relação ao ângulo. Tem um ângulo de 90, é um triângulo retângulo. E aí os seus lados, né, que formam esse ângulo de 90, a gente chama de cateto, são os catetos, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nós temos cateto, cateto e hipotenusa. E o teorema de Pitágoras diz o seguinte, ele diz que o cateto A ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, B ao quadrado, é igual à hipotenusa ao quadrado. Tá? Então, essa relação se chama relação de Pitágoras. Em qualquer triângulo, retângulo, A ao quadrado mais B quadrado é igual a C ao quadrado. Então, nós olhamos para esse triângulo aqui, ó, que eu sei que é um triângulo retângulo, porque ele diz que essas retas aqui, esses segmentos de 500, 800 metros, são retas verticais. Ele fala que são retas verticais. Então, eu sei que esse ângulo aqui é de 90 graus, tá? Então, eu estou num triângulo retângulo. E aí eu estou utilizando o teorema de Pitágoras, porque esse cateto aqui, ele vale 900 metros. E esse outro cateto aqui vale 300. Então, um é o A, o outro é o B. E esse aqui seria o D, que é o C. Então, usando essa relação de Pitágoras, diz que 900 ao quadrado, mais o outro cateto, o Bzinho aqui, ó, o 300 ao quadrado, é igual a minha hipotenusa ao quadrado, que é o D ao quadrado. Então, é isso aqui. Só que, em matemática, esse igual quer dizer o seguinte, quer dizer que o primeiro membro é igual ao segundo membro. E também o segundo membro é igual ao primeiro membro. Então, não importa se eu escrevo 900 ao quadrado mais 300 ao quadrado igual a D quadrado, ou o contrário, que é o que eu escrevi aqui em cima. D quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 900 ao quadrado. Perdão aí, eu estou ficando... Enfim, não importa a ordem que eu escrevo isso, né? Se A é igual a B, B é igual a A. Então, em programação muda, tá, pessoal? Em programação, a gente fala que B recebe 7. Esse igual em programação, a gente está dizendo que você tem uma variável que está recebendo o valor 7. Então, em programação, se você for programar, você tem aqui no vestibular, você tem até um projeto de programação bem legal, tá? Vocês depois perguntam para o Alessandro. B igual a 7, você está dizendo que a variável recebe 7, mas se escrever 7 igual a B, isso aqui já não dá certo. Não é a mesma coisa, mas na matemática isso aqui é a mesma coisa. A igual a B é a mesma coisa que B igual a A.
Então, escrever isso aqui que está embaixo é a mesma coisa aqui em cima. Então, eu utilizei o Teorema de Pitágoras. Você entendeu, Kathleen? Eu vou deixar um vídeo para vocês com a demonstração do Teorema de Pitágoras, tá bom? Um vídeo meu que tenho feito. Nada, de nada, Kathleen. Olha, pessoal, para encerrar nosso exercício aqui, nós já fizemos 90% dele. Nós calculamos o D como esqueci, 300? Era 300? Raiz de 10, não era isso, pessoal? Me ajuda aí, era isso? Professor, não era 2 raiz de 2 ao cubo? Não, pera. Raiz cúbica de 2. Não, aqui dali era um exemplo que eu estava explicando para simplificar radical. A raiz cúbica não aparece aqui, não. Ah, tá. Eu me confundi, então. Mas você entendeu? Você entendeu o que a gente fez? A gente calculou Pitágoras. O meu D deu raiz quadrada de... Bom, deixa eu apagar aqui. Ó, pessoal, vocês não entendem essas perguntas. Mas é o seguinte. Nós calculamos o D ao quadrado. Aí, depois que nós calculamos 300 ao quadrado mais 900 ao quadrado e tiramos a raiz, ficou raiz de 900 mil. Ficou algo assim. Certo? Aí, quando nós simplificamos, deu 300 raiz de 10. Sim ou não? Sim, eu entendi. Beleza, perfeito. Agora, para encerrar, velocidade é igual à distância ou variação do espaço sobre o tempo. A velocidade é 1,5 metros por segundo. A nossa distância está em metros, então está tudo compatível, metro. Então, quer dizer que o nosso tempo vai ser segundos, né? Nós vamos encontrar algo em segundo. Então, é 1,5 igual a 300 raiz de 10 dividido por t. Então, pessoal, posso colocar sobre 1, multiplicar em cruz. Então, nós temos simplesmente como 1,5 vezes t, 1,5 vezes t e 1 vezes 300 raiz de 10, que dá 300 raiz de 10. De fato, eu quero t, então está multiplicando aqui, passa dividindo. Eu tenho t igual a 300 raiz de 10 dividido por 1,5. 300 dividido por 1,5, pessoal. 300 dividido por 1,5, se eu multiplicar por 10 para poder trabalhar com parte inteira, né, a vírgula aqui, né, a parte decimal, ela vai deslocar uma casa para a direita, porque eu estou multiplicando por 10. Então, aqui vai ficar 3.000 e 1,5 vezes 10 fica 15. E agora está bem fácil de fazer, ó. 30 dividido por 15 é 2. Então, isso aqui dá 200. Então, 300 dividido por 1,5 dá 200, raiz de 10. Segundos, tá? Eu colocando embaixo, porque eu não tenho espaço aqui. Segundos. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é um S, segundos. Alguém tem dúvida? Nós encerramos aqui esse exercício. Pessoal? Tudo certo. Beleza. Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa? Sim. Perfeito, perfeito. Então, vamos para o 2. 2 é o seguinte. Opa, mandaram alguma coisa aqui. Tudo certo. Beleza, Helena? Pessoal, pergunta, hein? Denis, todo mundo aí. Rayane, Edson. Vamos lá. Ó, galera, é o seguinte. Espera aí, tenho que... ele diz que o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real, na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta B. Então, está aqui as medidas. Ó. O solo é indicado pelo segmento de reta B, e essas hastes aqui, os postes, a haste é o EF. Os postes aqui, eles são perpendiculares, então quer dizer que formam um ângulo de 90 graus. Tá? Ele diz o seguinte: os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados, né? Tá, enfim.
qual deve ser o valor do comprimento da haste F? Então, ele quer a medida do EF. Ele deu um texto, pessoal, mas basicamente é esse triângulo aqui, onde esses ângulos são de 90, e ele pede o EF aqui, ó, você pode chamar de H, de altura. A gente costuma representar o H da palavra em inglês 8, né, de altura, mas poderia colocar X também, tudo faz, tá? Então é isso, esse é o exercício, ele pede para encontrar o H. Galera, seguinte, aqui, de A até F, eu não sei a medida daqui, tá? Eu vou chamar de X. Observe que essa medida também é a perpendicular aqui, ó, traçando do E. Se caso for, eu explico para vocês, mas se eu chamar de 90 graus, esse cara aqui também é X. A medida do segmento AF, que eu estou chamando de X, também é a medida do E, traçando a perpendicular com o lado. É a altura do triângulo, tá, pessoal? X. Aqui é a mesma coisa, tá? De F até B, eu não sei qual é a medida. Eu vou chamar de Y, já que eu não sei. E também tem a mesma medida se eu traçar a altura desse triângulo aqui, ó. O triângulo EDB. Vou chamar de Y. E esses dois triângulos, eles... Desculpa, tá, pessoal? Porque eu estou tossindo aqui. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Eles são semelhantes porque nós estamos, tá? No caso, ângulo-ângulo. Lembra que eu falei que 90%... Lembra que eu falei que nós... como que é que eu disse? Eu falei que 90% é o primeiro caso? Em geral, é isso mesmo, tá, pessoal? Então, ó, nós temos aqui, ó, um segmento. Boa. Aí nós temos isso aqui. Boa. E nós temos isso aqui. Boa. Temos isso aqui. Boa. Aqui vale 4. Esse cara é C. Esse cara é A. Esse cara é E. Esse cara é D. Esse cara é B. Pessoal, por que nós garantimos que esses triângulos são semelhantes? Eu vou explicar para vocês agora. Daqui até aqui vale X. Daqui até aqui a altura vale Y. Tá? Y e X. Eles são semelhantes por causa do ângulo-ângulo. Então, lembra na última aula que eu disse o seguinte, ó, se você traçar duas retas paralelas e você traçar uma transversal, só que eu tinha feito o desenho assim, né? Mas é a mesma coisa, tá? Eu tinha feito o desenho assim. Esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse. Eu até falei para você que é congruente o correto, né? Mas se a gente falar igual, não tem problema. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse, as suas medidas, né? Se aqui for 60 graus, aqui também vai ser 60 graus, porque são ângulos correspondentes. Isso se essa reta R é paralela à reta S, né? Então, nesse caso, a gente pode olhar o segmento DB e o segmento AC como retas paralelas, porque são verticais aqui. Está falando. A figura representa a situação real, está falando aqui que são verticais, ó, perpendiculares ao solo. Perpendicular quer dizer isso, quer dizer que esses ângulos são de 90. E o solo é representado por AB. Então, pessoal, essas retas, esses segmentos, você pode pensar como retas paralelas. São segmentos aqui, ó, são retas paralelas que estão passando aqui. Então, esse segmento CB, ele é uma transversal, é uma reta transversal. Então, esse ângulo aqui, pessoal, ó, esse ângulo aqui, ele é congruente, ele é igual a esse ângulo aqui. Por quê? Lembra que eu falei do Z do Zorro? Que assim, se esse ângulo é 60 graus, esse ângulo aqui também é 60 graus, porque são os opostos pelo vértice. E eu tinha comentado com vocês que vocês tinham que ver um Z do Zorro. E aí os ângulos entre os Z do Zorro, eles são iguais, né? Então nós temos o Z do Zorro aqui, ó. Nós temos o Z do Zorro. Só que tá ao contrário, né? Mas é o Z, ó. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. E a mesma coisa serve para esse lado aqui, ó, que eu vou colocar em azul para a gente, tá? Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Pelo mesmo esquema, é o Z do Zorro aqui ao contrário, invertido aqui, ó. Mesma coisa, tá? Então, pessoal, nós temos o quê? Dois triângulos, onde eu tenho dois ângulos iguais. Então, consequentemente, esse aqui do E é igual. São os opostos pelo vértice, já sabíamos que era igual mesmo.
Mas observe que esses dois triângulos são semelhantes. Utilizando conceitos de que eu passei na aula passada. Antes de semelhança de triângulos, eu falei disso, tá? Então, eu vou usar semelhança de triângulos aqui, ó. A minha altura x, tá? A minha altura x está para a altura y. Assim como o 4 está para esse segmento que eu não coloquei a medida, que é 6, tá? Ele deu aqui. Então, o x, que é a altura desse triângulo, está para a altura do outro triângulo, está para y. Assim como o 4 está para 6. Se você quiser simplificar, você pode dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Tá, pessoal? Nós temos 2 minutinhos só. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu multiplicar cruzado, multiplicar em cruz, eu tenho, vou vir aqui para baixo. Eu tenho 3 vezes x como 3x e 2 vezes y como 2y. Então, tá aí. Você pode isolar uma letra se quiser. Então, por exemplo, tá multiplicando por 2, eu passo dividindo, então meu y é igual a 3x sobre 2, tá? Isso é isolar uma letra. Isolar uma letra significa deixar incógnita de um lado e igual ao resto. Eu isolei o y aqui. Você poderia isolar o x. Está multiplicando por 3, você passa dividindo. Ficaria x igual a 2y sobre 3. Está tudo certo, não tem problema. Isolar uma letra. Quer dizer isso. Beleza, pessoal. Para encerrar, nós temos 1 minuto. E eu acho que dá... Ops, eu quero apertar aqui o... Vamos lá. Eu vou usar uma outra semelhança de triângulos, tá? Aqui eu usei caso ângulo-ângulo para achar a semelhança. Agora eu vou usar a semelhança de triângulos, que é o seguinte. Deixa eu apagar aqui e colocar em vermelho, ou um rosa, vai. A medida do segmento AB, aqui eu chamei de x, aqui eu chamei de y. Então, a medida toda é a soma, é x mais y. Esse segmento aqui vale 6, tá? Aqui é 90 graus. E aqui eu tenho o segmento AD. Beleza, eu tenho esse triângulo grande. E essa haste EF, que eu chamei a medida dela de H, eu sei que esse ângulo é de 90 graus, está em pé. Então, pessoal, esse lado aqui, ó, ele é paralelo a esse lado. Então, eu vou usar o teorema fundamental da semelhança, porque se esse lado é paralelo a esse, quer dizer que esses triângulos são semelhantes. Quais triângulos? O triângulo grandão, ABD, com o triângulo pequeno. Tá? Então, usando aqui, ó, o H está para 6, que eu vou usar a semelhança de triângulos nesses triângulos destacados em rosa. Então, o H está para 6, assim como o X, que é o segmento de A até F, o X está para tudo, e tudo é soma x mais y, tá? Só que o y está isolado, o y vale 3x sobre 2, ó. Olha que interessante. Se você colocar no lugar do... Vamos lá, vamos fazer essa... Bom, pessoal, deu 8h30, eu não quero terminar, mas, ó, eu não quero interromper, vocês têm que tomar um café e tem que sair, mas, ó, x mais y. O y, ele vale 3x sobre 2, tá? Então, se eu colocar x mais 3x sobre 2, no lugar do y eu coloco 3x sobre 2, porque o y é igual a isso, eu tenho uma adição de fração aqui. Então, se eu faço o mínimo, o MMC, isso aqui eu posso colocar sobre 1, o MMC de 2 e 1 é 2, então divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes x dá 2x. Mais 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 3 dá 3x. 2x mais 3x dá 5x. Então, aqui, ó, é 5x sobre 2. Então, eu tenho h sobre 6 igual a x sobre essa soma x mais y, que é 5x sobre 2. Tá, pessoal? Tá, e daí? E daí que, como tem x dividido por esse x se cancelam. Melhor, ó, vamos fazer passo a passo. Nós temos aqui o que a gente chama de divisão de fração. Você tem uma fração aqui, ó, você mantém a primeira, que é x, e você multiplica pelo inverso da segunda. Aqui não está 5x sobre 2, então vai inverter, vai ficar 2 sobre 5x. Então, esse cara corta com esse, porque x dividido por x é 1. Então, nós ficamos com h sobre 6 igual a 2 sobre 5. Nós podemos multiplicar em cruz, ó. Então, 5 vezes h dá 5h, e 6 vezes 2 é 12. Está multiplicando, passa dividindo. H é igual a 12 dividido por 5. E não tem espaço, tá, pessoal? 12 dividido por 5, eu vou colocar aqui, ó. 12 dividido por 5. É só multiplicar por 2, que aí fica a divisão por 10, que é fácil. 12 vezes 2 dá 24. 5 vezes 2 é 10. E 24 dividido por 10 é fácil, é 2,4. Então, isso aqui dá 2,4 metros, né, pessoal? Então, é a nossa letra C. Tudo bem? Bom, é isso, pessoal. Essa questão é considerada como nível hard, tá? Nível difícil. Então, se vocês não entenderam, assistam o vídeo novamente.
Se não entendeu com vídeo, manda uma mensagem para mim, aí eu explico, tá? Mas não se preocupe muito. É assim, claro, é bom estudar, mas esse é um nível difícil. Então não fica pensando, nossa, a da FUVEST foi mais fácil. Não, a da FUVEST era mais fácil que essa questão do Enem. Como a Alessandra escreveu, que eu li, eu acho que foi faz 2 dias, é bom vocês fazerem FUVEST, Enem, todos os vestibulares que vocês quiserem, que vocês estão treinando. E agora o Enem está muito próximo da FUVEST, então as questões são difíceis mesmo. Umas são mais fáceis que as outras, porque são 45 questões de matemática. Então vai ter uma mais fácil que a outra. Mas tem questão difícil sim, tá? E essa era uma delas. Então, não se preocupe muito, mas tenta fazer que vocês conseguem. Vocês têm condições. Por causa do tempo, eu vou parar aqui, nossa aula está acabando, e eu vou passar uns exercícios para vocês fazerem, para a gente se encontrar daqui 15 dias. Beleza, pessoal? Então é isso, um grande abraço. E eu estou aqui ainda para tirar dúvida, mais uns 2 minutinhos ou 5, mas é importante vocês não se atrasarem lá para a aula, né? Então, eu fico aqui à disposição. Passo até para a Alessandra aí para encerrar. Beleza, pessoal? Obrigado.